A riqueza de elemento proporcionado pela frase do conhecer a si mesmo, cunhado no período grego, de mais de 2000 anos atrás, é muito grande e nos oferece muitas coisas sobre as quais pensar a respeito da natureza humana, do funcionamento psíquico, da vida mental do ser humano. Se for uma recomendação, se a gente compreender isso como a recomendação, o aconselhamento de que devemos nos conhecer, né? Isso nos leva a fazer algumas observações bastante curiosas. Mas antes disso, eu queria dizer que meu nome é Amaury Oliveira Tavares, trabalho na área da psiquiatria e da psicanálise e psicoterapia há 50 anos, como eu tenho repetido isso nos meus vídeos. Bom, quando alguém fala em conhecer a si mesmo, vamos ter que enfrentar algumas questões para entender em que isso consiste, do que se trata, né? Primeiro, o conhecer a si mesmo se trata de um processo ou de uma tentativa que consiste em tentar desvendar o que é desconhecido na pessoa. Uma das primeiras questões é o sujeito, no processo de tentar se conhecer, vai enfrentar uma série de obstáculos e dificuldades. De que modo ele vai tentar se conhecer? Falando de si mesmo? Bom, a questão do falar de si mesmo já é um problema. Mesmo porque, para falar de si mesmo, ele vai ter que inventar, descobrir, criar palavras para descrever aquilo que está dentro dele e que ele desconhece. Nesse sentido, essa tarefa implica no uso de uma linguagem própria para descrever a si mesmo. E ao falar de si mesmo, ele vai falar para quem? Ele vai falar para a própria pessoa, para ele mesmo, ou ele vai falar de si mesmo para uma outra pessoa? Isso implica uma nova dificuldade. Porque quando a gente ensaia ou tenta ou revela aquilo que somos para uma outra pessoa, nós ficamos na dúvida, no temor, no medo de que aquilo que a gente vai falar de si mesmo será aceito, será bem visto,
será bem recebido pela outra pessoa para quem a gente está falando. Isso envolve já no começo de tudo um obstáculo. Mas se eu quiser falar de mim mesmo para mim, eu posso me perguntar, e essa é uma questão também espinhosa, será que eu vou entender? Será que eu vou colocar palavras adequadas ou usar palavras adequadas para revelar para mim? Se eu for uma pessoa muito crítica, a gente sabe que esse tipo de pessoa existem por aí. Se eu for muito severo, é evidente que esse falar de mim mesmo para mim envolveria ter que enfrentar essa crítica severa. Então, o que eu vou falar tem que passar por esse obstáculo. E nesse sentido, eu não sei se eu vou ter condição de colocar abertamente as minhas verdades para uma pessoa que é uma julgadora ou um juiz muito severo. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que o meu discurso a respeito de mim mesmo será um discurso que vai tentar driblar ou convencer esse ouvinte a não ser tão severo com as palavras que eu estou emitindo a meu respeito. Mesmo porque, para falar de mim mesmo, tem uma premissa que é a de que eu não quero ser criticado, eu não quero ser atacado, eu não vou falar de mim mesmo para ser atacado, nem por mim, nem por qualquer outra pessoa. Então, logo de cara, nós estamos envolvidos num processo complicado. Será que eu digo a verdade a respeito de mim mesmo? Será que eu vou ter coragem de falar dos meus erros e dos meus defeitos para alguém que vai me julgar com severidade ou até com violência e crueldade? Seja essa pessoa que vai me escutar, o eu, ou uma outra pessoa, ou um outro, um terapeuta, por exemplo, né? Quando eu compareço a uma terapia, eu vou com a expectativa de não ser julgado severamente, porque o julgamento do outro sobre mim dói, né? Pode doer, pode provocar sentimentos dilacerantes, dependendo do tipo de julgamento ou da severidade de julgamento sobre mim. Mesmo porque falar de mim mesmo representa um ato de revelação. Agora, falar de mim mesmo implica falar verdadeiramente de mim mesmo, implica poder falar de mim sem pré-julgamento, sem um julgamento severo. Mas qual a garantia que eu tenho ao falar de mim mesmo que eu vou ter desse outro que irá me escutar uma escuta benévola, uma escuta favorável? Porque, para todos os efeitos, quando a gente fala da gente, a gente não quer receber dos outros nenhuma crítica, ou pelo menos a gente quer receber um julgamento que não seja severo, que nos condene,
que nos coloca numa posição ou numa condição depreciativa, se eu revelar as minhas coisas e receber do outro um julgamento severo, eu vou pensar 2 vezes antes de falar de mim mesmo. Observe a complicação que representa essa história de falar de mim mesmo, ou de me descobrir, ou de me revelar, ou de conhecer a mim mesmo. Porque para conhecer a mim mesmo, eu tenho que conhecer os aspectos positivos e negativos da minha personalidade. Agora, se eu tiver uma sensibilidade muito grande diante da crítica que as pessoas eventualmente possam fazer de mim mesmo, se eu reagir muito mal diante de qualquer crítica ou diante da mínima condenação a respeito de si mesmo, de mim mesmo, a respeito da minha pessoa, é evidente que eu vou evitar de falar, mesmo porque eu não quero sofrer para falar de mim mesmo. É necessário que a gente possa encarar a possibilidade de sofrer com essa revelação diante da resposta que a gente irá receber ou da possível resposta que a gente irá receber desse outro. Esse outro sendo eu ou outra pessoa fora de mim. Uma outra dificuldade que o falar de mim mesmo representa, o conhecer a mim mesmo, ou a revelação de mim mesmo através da palavra, é o fato de que é muito difícil, é complicado nomear experiências subjetivas, porque em muitos momentos da nossa vida eu não consigo identificar se o sentimento que eu tive foi de ódio, de irritação, de desagrado, de desconforto, de autodepreciação ou qualquer coisa dessa ordem. Então, o próprio ato de me revelar enfrenta obstáculos e dificuldades, muitas vezes intransponíveis. Não é fácil encontrar palavras para revelar minhas verdades, para falar de mim mesmo. Seja eu falando para mim mesmo, ou me revelando, ou seja eu falando para uma outra pessoa. Toda pessoa, isso é para dar uma ideia, toda pessoa que comparece a uma terapia, ela comparece carregando o sentimento de temor, de ameaça, de risco. Será que, para dizer as coisas que eu tenho que dizer de mim mesmo, eu vou ser recebido? Eu vou ser bem julgado? Eu vou ser criticado ou condenado? Essa é uma questão que está presente inconscientemente, evidentemente, em todas as situações de procura de uma terapia, de uma psicanálise ou de uma psicoterapia. Claro que isso não aparece aos olhos da pessoa que procura uma psicanálise, não aparece aos olhos com evidência. Olha, você está com medo de falar as coisas porque você está com medo de ser julgado mal, ou de ser mal entendido, ou de ser condenado, ou de ser criticado, ou coisa do tipo. Eu não me aviso dessas coisas. O paciente que procura uma terapia, mesmo carregando esses temores,
ele não tem recurso, ninguém tem, para avisá-lo dos sentimentos de temor e medo, né, que ele está carregando. Claro que se ele avançar nessa abordagem improvável, ele estaria em condições de reconhecer aquilo que ele estaria vivendo no momento de busca de uma terapia. Mesmo porque, num acontecimento dessa ordem, eu me refiro a uma pessoa que procura uma terapia, ele está vivendo dentro dele um conjunto de emocionalidades, muitas vezes altamente perturbadora. Ele está vivendo angústias incompreensíveis. Alguns estão vivendo angústias altamente perturbadoras. Angústia que, por sinal, foram as responsáveis para levá-lo à busca de uma terapia. No entanto, essas mesmas angústias que o levam sofrida, angústia é sofrimento, que o levam a procurar uma terapia, essas mesmas angústias, são angústias que o perturbam diante de qualquer tentativa de se localizar, diante das emocionalidades que o perturbam naquele determinado momento. Isso confunde qualquer um neste processo. E como é que ele vai se desvencilhar dessas angústias que o perturbam? Não só as angústias que o perturbam no momento de procurar uma terapia, mas a angústia que o perturba na vida, ao longo da vida, né? Como é que ele vai identificar com precisão essa angústia? É completamente diferente da observação que o sujeito faz de um caramujo, de uma pedra, de uma máquina, de um objeto qualquer situado no mundo externo. Sabe por quê? Porque o sujeito, ao observar um caramujo, pode ser um caramujo, eu estou usando essa expressão, mas pode ser uma outra qualquer, pode ser uma pedra, né? Ao observar uma pedra, e essa pedra não reage, não o afeta. Essa pedra está fora dele e ele pode observar esse objeto com relativa isenção, porque essa pedra não se encontra no interior dele fazendo um comichão ou até um estrago na sua vida. A pedra não estraga ninguém. No entanto, a angústia, sim. Deixa eu fazer um esclarecimento. Claro que a pedra, se jogada numa outra pessoa, estraga a outra pessoa, mas a pedra não se movimenta em relação à pessoa que a observa. Ela está lá, né, intacta, ela está lá passiva, né, parada naquele lugar, e ela não vai se mexer. No entanto, observar a nossa angústia é outra coisa, porque a nossa angústia está se mexendo dentro da gente a cada momento, está nos torturando, está atrapalhando nossa atividade, interferindo ou atrapalhando a nossa atividade de pensar.
essa angústia impede a gente de pensar, essa angústia desvia a gente dos nossos objetivos de pensar ou de realizar qualquer objetivo na vida. Essa angústia que está no interior de nós, essa angústia atrapalha a nossa atividade de pensar sobre ela. Ela atrapalha a nossa atividade de reconhecê-la, de observá-la, porque essa angústia interfere em todas as funções psíquicas, sejam elas mais elevadas como as mais primitivas. Por exemplo, essa angústia pode acionar, despertar e produzir um sentimento de profunda intolerância em relação a ela. Ou seja, a angústia que nos assedia, a angústia que nos incomoda, é uma atividade que interfere na nossa capacidade de julgamento, na nossa capacidade de observação, na nossa capacidade de reconhecimento e de perceber. Interfere em nossa vida em todos os sentidos, inclusive no sentido da vida. Quer dizer, a angústia, ela interfere também na nossa capacidade de desenvolver um sentido para a nossa vida. Então, não me venha falar de sentido da vida, quando, na verdade, o sentido da vida, aquele que a gente consegue desenvolver, está na dependência de uma série de fatores. Mas a questão do sentido da vida é uma questão que carece e merece uma outra live, e eu não vou me dedicar a isso nesse momento. Por enquanto ficamos por aqui e na sequência vamos ver o que nós vamos falar nos próximos capítulos. Muito obrigado. Hoje nós estamos no dia 21/12/21, numa terça-feira. Muito obrigado a todos e até a próxima.